Olá! Aqui no versículo 6 de Judas, onde estamos tratando dos anjos que pecaram por não guardarem o seu estado original. Um assunto polêmico, controverso entre teólogos e estudantes da Bíblia. Um assunto que, para os leitores do primeiro século, no início da igreja, não havia controvérsia alguma, porque os irmãos estavam bem familiarizados com aquilo que Pedro e Judas estavam tratando. Judas, versículo 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Aos olhos de Deus, estes anjos que estão em prisão e ainda estão, fizeram algo muito, mas muito sério. Algo passivo de perdição eterna, algo imperdoável. Por que eles não guardaram seu estado original? E para que eles deixaram a sua habitação? Paralelamente a Judas, versículo 6, nós temos 2 Pedro 2,4, onde lemos assim: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Veja, conforme tratamos no vídeo anterior, se estes anjos não são os anjos caídos, ou seja, aqueles anjos que juntos com Satanás fizeram parte da primeira rebelião contra o Senhor e foram lançados para fora do céu. Então, se estes anjos em prisão não são aqueles que participaram da primeira rebelião, quem então são eles? Os anjos aos quais Judas e Pedro se referem estão guardados em prisão e reservados para o dia do grande juízo, ou o juízo do grande dia. O que eles fizeram na posição de anjos foi tão grave aos olhos de Deus que não existe a mínima chance para eles. Já vimos também que estes anjos não são demônios, porque, como sabemos, os demônios são uma classe diferente de seres espirituais. Quem são estes anjos que pecaram e qual foi o pecado deles, para estarem presos com correntes eternas, aguardando o juízo do grande dia? E o que foi que eles fizeram de tão grave? É aqui que entramos com a terceira escola de interpretação. E por mais estranha que venha parecer, por mais bizarra que pareça, ao meu ver, é a que faz mais sentido. Gênesis capítulo 6, que fala do dilúvio, vai derramar luz para nós começarmos a entender esse assunto dos anjos em prisão. Muitas pessoas sabem ou já ouviram falar do dilúvio, mas muitas poucas pessoas sabem a razão, o porquê houve um dilúvio daquela magnitude. Todos nós sabemos que havia muita maldade, muita perversão na terra, e que o Senhor enviou o dilúvio para depois começar de novo com Noé e sua família. Gênesis 6, de 1 a 2, tem uma frase a qual os teólogos e estudiosos da Bíblia ficam debatendo e trazem para a gente as mais diferentes opiniões. Mas quem sabe aqui em Gênesis capítulo 6, de 1 a 2, esteja a chave para abrirmos, para descobrirmos quem são aqueles anjos em prisão
que Judas e Pedro fazem menção, e também sobre a origem dos demônios. Vamos então ver Gênesis 6, de 1 a 2, onde lemos assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Muito interessante. O texto que acabei de ler diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Até aqui, aparentemente, não vemos problema algum em os filhos de Deus escolherem para si as mulheres bonitas. Mas a grande questão aqui é: quem eram esses filhos de Deus que escolheram para si aquelas mulheres bonitas que mais lhes agradaram? E a resposta fica para o próximo vídeo. Fiquem na paz. Por favor, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe o seu like e clique no sininho para habilitar notificações sobre novos vídeos. Obrigado.